estar livres no descanso. Qual descanso? Milênio, ok? Primícias também vem de primeiro. São os 2 pães, judeus crentes, fiéis, e gentios convertidos, fiéis, comprados e separados para Deus e o Cordeiro, que são os 144.000 selados e comprados da terra. Você precisa entender o que é 2 pães, judeus crentes e gentios convertidos, comprados da terra, ok? De toda a humanidade, desde Adão até a segunda vinda do Mashiach. Os 144.000 selados foram comprados da terra do Senhor, do sistema, do mundo. Comprados como primícias para Deus através do sangue do Cordeiro. Ok? Os 144.000 selados seguem o Cordeiro onde quer que vá, no milênio, tá? No milênio, vamos estar glorificados, andando com Cristo em Jerusalém, tá? Entre as nações, tá? No milênio. São irrepreensíveis, pois não se achou mentira nem engano em sua boca, ou seja, neles não havia mentira, eles andaram na verdade. No Monte Sião, eles cantam um cântico novo que só os 144.000 podiam aprender, pessoal. Monte Sião aqui não é o céu, ok? Vai acontecer isso no milênio, ok? A igreja glorificada, os 144.000 judeus crentes e gentios convertidos, ok? Cantando e louvando ao Eterno no Monte Sião, em Jerusalém. Vamos lá para uma definição dos 144.000 selados e comprados, ok? Apocalipse 7, versículo 4. Apocalipse 14, do verso 1 ao 18. Vamos lá definir e fazer uma pequena descrição dos 144.000 selados e comprados, para você entender. Comprados, né? Selados, para você entender. Vamos lá. Por que foram comprados? Ou seja, por quem foram comprados? Uma pergunta. Pelo Cordeiro. De quem foram comprados? Os 144.000 foram comprados de quem? Do Senhor da terra, o diabo, a antiga serpente. Lembra que Adão deu a escritura para o diabo da terra e ele falou para Jesus, tudo isso é meu? Então, vamos lá. E por que foram comprados? Por que foram comprados? Para entrar no descanso, que é o verdadeiro sábado. O verdadeiro sábado é o ano aceitável do Senhor, o milênio de Cristo na terra, ok? E por que Deus criou o descanso? Porque sabia que o homem iria cair, como de fato caiu, e ele deu o descanso do sábado para poder cobrar do homem ao dizer, e descansou Deus de toda a sua obra. Ou seja, o sábado de descanso é uma espécie de Deus estar dando uma oportunidade para o homem e falar, olha, eu vou cobrar isso de vocês, tá? Então, descansem e eu vou cobrar isso de vocês. Lembra que Jesus falou dos 70 vezes 7? Porque os eleitos e filhos de Deus são chamados de 144.000 selados. Por quê? Resposta. Porque no livro de Apocalipse, os 144.000 é o resumo de toda a história do homem, desde o Éden, desde a criação, até a volta de Jesus, até a volta do Messias, entende? É um zoom que Deus deu para o ser humano entender a obra dele, o início e o fim. Por que eles são selados e comprados? Tá pegando? Dando para você entender? Porque foram comprados entre a humanidade como primícias, para Deus
e o Cordeiro, que não é um total literal de 144 mil, mas são todos aqueles que creem no Mashiach. Dentro da humanidade, Deus comprou 144 mil homens, mulheres selados e comprados por ele, ok? É a igreja fiel, formada de judeus crentes e gentios convertidos. Por que eles foram selados? Para entrar no descanso, para andar com o Cordeiro no milênio, para não serem atingidos pelos flagelos das trombetas e taças na abertura dos selos. Por isso Deus vai lá e sela todos os 144 mil, que é a igreja de judeus crentes e gentios convertidos, ok? Pegou, pessoal? Tá dando para você dominar o assunto? Então vamos lá para o terceiro assunto. Esse é top também, ó. A Grande Babilônia, o nosso terceiro e último assunto aqui do vídeo, ok? Vamos lá. Quem é a Grande Babilônia de Apocalipse 17 e 18? É uma pergunta temática. Quem é a Grande Babilônia de Apocalipse 17 e 18? Uma pergunta temática, ok? Segure aí, aprenda aí a resposta. Vamos lá para a resposta temática. A Grande Babilônia é uma cidade, mas não uma cidade literal. Isso é uma metáfora de uma mulher figurando todo o sistema do mundo antigo e o atual, que vem sendo orquestrado pelo dragão, a antiga serpente, que através dos reis, com os seus reinos, vem montando e formando essa grande Babilônia, essa grande cidade, que não é uma cidade literal, ok? E ao entrar na última semana de anos de Daniel, a Grande Babilônia, pessoal, ela já estará montada e formada, ok? A intenção de Satanás é que a Grande Babilônia se torne a mãe das prostituições e abominações da terra. Esse assunto é forte, é top demais, o assunto da Grande Babilônia. Mas veja bem, para ter domínio pleno do assunto da Grande Babilônia e evitar que se faça exegese, que é o que muitos fazem, exegese, e fazer então uma exegese, não exegese, devemos buscar revelações nos profetas do Antigo Testamento, tanto menores como maiores, também buscar informações no contexto histórico da grande cidade de Babilônia, de Nabucodonosor. Lembra que ele bateu no peito? Essa é a grande Babilônia que eu fiz pela minha própria mão, pela minha própria magnificência, para a minha própria glória. Aí a gente não fica engessado no livro de Apocalipse, se a gente buscar no histórico da grande Babilônia de Nabucodonosor e lá nos profetas do Velho Testamento, ok? Veja esse texto, ó. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Entenda que é o próprio Deus que está chamando este mundo, tá? Este mundo de Grande Babilônia, tá? A Grande Babilônia, ela não nasceu da noite pro dia. Ela teve início na construção da Torre de Babel, tá? Por isso que existe lá esse termo, ó, que você acabou de ler aí o versículo, ó, mistério, a Grande Babilônia, a mãe, a rainha, a principal mãe das prostituições e abominações da terra, tendo como mentor histórico, tá, o grande caçador Nimrod, tá? Que foi um grande opositor a Deus.
que foi um homem influenciado pelo diabo, com o espírito do anticristo, tá? Que nós podemos dizer Nimrod sendo um tipo de anticristo, ok? Tá dando para você dominar esse contexto aí da Grande Babilônia? A Grande Babilônia é um conjunto de coisas, juntando todo o sistema deste mundo, orquestrado pelo dragão, pelo diabo, a antiga serpente. E é por isso que o texto diz mistério, ok? E a gente pode definir, pessoal, a Grande Babilônia em pontos como estes. Anote aí o que é a Grande Babilônia. Olha, geopolítica, religião, revolução industrial, avanço da tecnologia, ideologias generalizadas contrárias aos ensinos judaico-cristão, tá? Imprensa manipulada, também a gente pode ver a Grande Babilônia e etc. Então, todos esses pontos aí, a gente vê, a gente enxerga, a gente compreende o que é a Grande Babilônia, ok? Então, todo o sistema deste mundo, chamado em Apocalipse de a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, cairá no final da última semana de anos de Daniel. Lembra da pedra que vai descer e bater nos pés da estátua? Então, por ocasião da volta do Messias, tá? Que vai destruir o antimessias, o falso profeta, e todos os adoradores da imagem da besta, tá? Bem como de todos os que aceitaram a marca da besta para usufruir do sistema da Grande Babilônia. Então, a Grande Babilônia é um sistema desse mundo, tá? E quem aceitar esse sistema poderá ir de frente ou ser condenado, porque vai cair esse sistema. Então, caindo a Grande Babilônia, pessoal, o Messias estabelece seu reino milenar na Terra. Ok? Estamos detalhando para vocês a Grande Babilônia aqui no terceiro assunto desse vídeo sobre escatologia. Vamos descrever e definir a Grande Babilônia de Apocalipse 17 e 18. Veja só que descrição e definição bem legal, bem top que eu deixo para vocês. Qual é sua origem, a origem da Grande Babilônia? Na intenção de Nimrod, ao criar a mãe Babel, Torres de Babel, tendo o avanço mostrado na cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor. Lembra lá que Daniel interpretou esse sonho, essa visão? Ali é revelado todo o sistema generalizado da Grande Babilônia sem limites, ok? Quem é o mentor da Grande Babilônia, do sistema deste mundo? O diabo, a antiga serpente, o dragão, que vem persuadindo todos os reinos a se desenvolverem projetos e planos para no tempo do fim, tá? Para no tempo do fim se oporem, se levantarem e escarnecer e blasfemar de Deus. Quando ela surgiu? Na Torre de Babel. Quando Nimrod, figura do anticristo, levou o povo a se afastar do eterno, a se afastarem de Deus. Ali estando todos sem limites. A Bíblia diz que estavam sem limites. Assim também Satã vem conduzindo os reinos, os reis
e o mundo com suas más obras, as nações, os presidentes, entende? Sendo que na última semana de anos de Daniel, ela vai vir com maior força, com maior poder, no ápice de sua glória, ela vai estar lá, entende? Aí o Eterno vai olhar para ela, vai olhar para a Babilônia lá de Nabucodonosor e vai dizer: lembrou-se Deus da grande Babilônia. Apocalipse 16, verso 19. Deus olha para a Babilônia antiga e lembra do mundo de hoje. Quem é ela? A grande Babilônia. Quem é ela? É a mãe das meretrizes e abominações, com todo o sistema do mundo antigo e atual, dentro de contexto geral, que no governo do antimessias terá glória voltada para Satã. Então a grande Babilônia, no governo do anticristo, vai ter glória voltada para Satanás. As cidades das nações são as filhas da grande meretriz Babilônia, que se prostituem por seduções da mãe Babel. Lembra disso? Ela é revelada em Apocalipse, tá? A grande Babilônia, em Apocalipse 17, 8, como sendo uma grande cidade. Lá fala uma grande cidade, mas você precisa entender o texto, tá? A alegoria, um simbolismo. Mas não é uma cidade literal, e sim todo o sistema deste mundo orquestrado pelo dragão. Ok? O diabo, o dragão, a antiga serpente. O próprio Deus dá o nome de a grande Babilônia. Ok? Quem é seu povo? A grande Babilônia tem um povo. Quem é o povo dela? Todas as pessoas que de forma direta e indireta contribuíram e contribuem para levar outras pessoas a se afastarem do Eterno, ok? Em todos os segmentos, tá? Se afastar de Deus em todos os segmentos, tá? As pessoas, queridos, estão sem limites, né? Igual lá na Torre de Babel, lá com Nimrod, estão sem limites. O povo da grande Babilônia pode incluir também todos os adoradores da besta que vão colocar a marca, ok? Porque esses, desde a fundação do mundo, eles não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, ok? E qual é o seu sistema usado? A grande Babilônia, ela tem um sistema. O diabo tem um sistema. Esse mundo tem um sistema. O anticristo terá um sistema. Qual é o sistema usado? Começando pela Revolução Industrial, tá? Num contexto generalizado. Aí vai ferro, vai alumínio, vai barro, vai tudo isso, né? E usa a sedução e a imposição de todos os segmentos, tá? A ideia do sistema da grande Babilônia é levar os homens e inspirá-lo na criação e industrialização para afastá-lo de Deus, ok? Para afastá-lo do grande Deus. Por isso tem aí as grandes indústrias, a industrialização, aquela correria, aquele vai e vem, todo mundo se esquecendo de Deus, muito trabalho, 24 horas, e o pessoal naquela correria. Entende, pessoal? E assim vai indo, tá? E estão aí também desenvolvendo projetos, né, malignos, tá? Na construção dessa mãe Babel, afastando a humanidade do Criador, tá? Estamos vendo até muitos da Igreja de Deus, né, sendo embriagados pelo vinho da mulher chamada Grande Babilônia. Tá dando para você entender? Então,
Para onde você olha, você vê a grande Babilônia, ok? Agora, quem a grande Babilônia não é? Quem ela não é? Não é Jerusalém, não é Roma, não é Meca, não é a igreja cristã, mas em alguns pontos estão ligados à grande Babilônia. Nota uma coisa, os profetas, tá? Lá nos profetas, Deus compara Jerusalém a uma prostituta, fazendo descrição do seu estado espiritual, mas não que Jerusalém seja a grande Babilônia de Apocalipse. Não. Comparar não é o mesmo que ser. Deus só fez uma comparação com o estado espiritual de Jerusalém. Então não pode ser Jerusalém a grande Babilônia. Até porque, pessoal, a grande Babilônia, ela será destruída. E Jerusalém, tá? Jerusalém, mesmo sendo atacada pela besta e pelas nações, ela será preservada por Deus, ok? Pois Jerusalém, ela será a capital do reino milenar de Jesus. Então ela não pode ser a grande Babilônia, porque ela vai ser a capital. Quando ela cairá? Na volta do Messias para derrotar o anticristo e o falso profeta, lá em Armagedon ou no Armagedon. Aí vai, prende Satã, a pedra Yeshua, a pedra Jesus, destruirá a grande Babilônia quando atingir os pés da estátua de Nabucodonosor. Ok? Então a pedra vai descer, e este vai descer, atingindo os pés, e todos os reinos vão cair. E o reino do Messias, então, será estabelecido na terra, o reino de Cristo, por 1000 anos. Pessoal, uma dica, acompanhe as referências lá nos profetas, tá? Quando você estiver lendo Apocalipse, vê as referências, mandando você lá para os profetas, ok? Então, resumindo aí o que é essa grande Babilônia. Satanás, ele não vai construir uma grande cidade literal para ser chamada de grande Babilônia. Lá no finalzinho, ele não vai construir uma grande cidade para chamar de Babilônia, grande Babilônia. Entende? Apocalipse 17, versículo 18, é uma linguagem metafórica, é simbólica. Diz que é uma cidade, mas ali é uma linguagem simbólica, ok? Nos últimos dias, ele não vai construir essa cidade, porque ainda vai, se for assim, vai ter que construir também as cidades das nações. Imagina ele construir uma cidade chamada Babilônia e ainda tem que construir todas as cidades, porque a Bíblia fala que a mãe Babilônia vai ter filhos. E quem é as filhas? As cidades. Então ele não vai ter como construir essa cidade e ainda construir várias cidades. Isso é história de carochinha, né? Precisa entender esse assunto, ok? Então, mas a grande Babilônia, então, é esse mundo aí, orquestrado pelo diabo. E lá no final vai chegar o ápice, tá? De prostituição, de abominações, tá? E isso no início da última semana de anos de Daniel. Nós vamos ver coisas horríveis ainda, tá? Nós vamos ver coisas de assustar ainda, porque é a grande Babilônia, ok? Então, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso vídeo, tá? Dos 3 assuntos, entende? Mas você entende que mesmo as coisas acontecendo, Deus ele é sempre permissível e diretível, tá? Dentro do contexto da grande Babilônia, tá? Que o diabo vem mandando no mundo, vem fazendo o que quer, construindo reinos e reinos. Deus está aí sempre permissível e diretível, até porque no final de tudo isso, o Eterno vai
vai estabelecer o reino do seu filho Yeshua, ok? Lembra dos dominadores deste mundo que Paulo falou? Então, os dominadores deste mundo têm dois níveis, o humano e o espiritual. Paulo falou isso aí em Efésios 6, sobre esses dois domínios, o humano e o espiritual. E o próprio Satã, ele teve a audácia de falar para Jesus: todo este mundo é meu, todos esses reinos é meu, toda essa grande Babilônia é minha. Entende? Então não fica aí esperando que surja uma grande cidade literal chamada Babilônia no tempo do fim. Ela já está arquitetada pelo diabo, tá? Vem sendo formada desde Nimrod, tá? O caçador diante de Deus. Desde lá ela vem sendo orquestrada, vem sendo trabalhada, tá? Neste mundo, tá? Para onde você olha, para a esquerda, para a direita, para tudo quanto é lugar que você olha, você vê a grande Babilônia. Mas é óbvio que com o avanço do tempo e da tecnologia, a gente pode ver Babilônia se tornando uma grande Babilônia, né? Para tudo que você olha, você vê ela se formando, para quando chegar no tempo do fim, ela blasfemar de Deus, blasfemar do Eterno. Ela vai chegar ao seu fim, ok? Mas Cristo virá e atingirá os pés da estátua e os reinos vão desmoronar, a grande Babilônia vai cair. Então este foi o nosso vídeo sobre os três assuntos: a última semana de anos de Daniel, os 144 mil selados e comprados e a grande Babilônia. Ok, pessoal? Nós trabalhamos aqui nesses três assuntos nesse vídeo. Ele ficou um pouco longo, mas vale a pena você ouvir com tempo, ouvir com calma, ok? Que Deus guarde o seu coração e espero que você tenha compreendido e entendido e vai compreender mais ainda. Veja o vídeo, escuta uma vez e duas vezes depois. Prepare um tempo para você analisar direitinho esses três assuntos: a última semana de anos de Daniel, os 144 mil selados e comprados e a grande Babilônia, ok? Baruch Hashem, bendito seja Deus. Eu aguardo vocês, tá? Vamos caminhando no canal Hermenêutica Fiel. Beijo no coração de todos.